Saudações, doutores e doutoras. Leônidas Ponte falando. Como veio o gráfico de novo no Enem 2019? Esta é a terceira questão que nós estamos resolvendo. E essa questão tinha uma grande maldade. Vamos lá? Bom, tem um comando, tem um gráfico. Vamos dar uma lida na pergunta primeiro, como sempre. Em quais desses dias o aviso ou os avisos foram emitidos corretamente? Perfeito? Vamos lá. O Serviço de Meteorologia de uma cidade emite relatórios diários com a previsão do tempo. De posse dessas informações, a Prefeitura emite 3 tipos de alerta para a população. Alerta cinza. Vamos lá. Deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura será inferior a 10 graus Celsius e a umidade relativa do ar for superior a 40%. Alerta laranja. Deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura deve variar entre 35 graus Celsius e 40 graus Celsius e a umidade relativa do ar deve ficar abaixo de 30%. Por último, o alerta vermelho deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura será superior a 40 graus Celsius e a umidade relativa do ar for inferior a 25%. Um resumo da previsão do tempo nessa cidade para o período de 15 dias foi apresentado no gráfico. Perceba, o gráfico, muito importante, né? Ele dá a temperatura neste eixo aqui do lado esquerdo e a umidade relativa do ar no eixo do lado direito. Então, toda vez que você quiser olhar a temperatura, você vai olhar para a esquerda. Toda vez que você quiser olhar a umidade relativa do ar, você vai olhar para o lado direito, para os números. E outra coisa, a temperatura é a linha contínua. Então, o gráfico da temperatura é da linha contínua e o gráfico da umidade relativa do ar é da linha pontilhada, tracejada. Tem que tomar cuidado esses pontos. Perfeito. Vamos lá. Decorridos os 15 dias de validade desse relatório, um funcionário percebeu que no período a que se refere o gráfico foram emitidos os seguintes alertas. Então, ó, ele está dizendo que estes alertas aqui foram emitidos. No dia 1 foi emitido o alerta cinza, que nós já vimos quando é que ele é emitido. No dia 12, alerta laranja, dia 13, alerta vermelho. Ele quer saber quais alertas foram emitidos corretamente. Tranquilo? Vamos lá. Bom, vamos ter de verificar de um por um. Vamos para o dia 1. O dia 1 deu alerta cinza. Dia 1º seria, né? Mas tudo bem. Vamos utilizar o que a questão diz aqui. Dia 1 seria o alerta cinza. Então vamos lá. O dia 1 seria bem aqui. Aí o que você vai ter de fazer? Verificar a temperatura nesse dia. Verificar a umidade relativa do ar. E ver se está de acordo com o alerta cinza. Então vamos lá. Perceba aqui. Aqui deve valer 10, já que aqui vale 20, né? Então no caso aqui no dia 1, a temperatura, tá vendo? Que é a linha contínua, foi menor que 10. Então tá aqui, ó. A temperatura inferior a 10. Então tá tranquilo. Vamos ver a umidade relativa do ar. Então no dia 1, aí eu vou olhar para cá, porque a umidade relativa do ar é o pontilhado. E eu vou olhar aqui, ó. Então aqui eu olhei a temperatura. Aqui eu vou olhar a umidade relativa do ar. Você percebe que a umidade relativa do ar, aqui vale 20, aqui vale 40, então aqui vale 30. Então perceba aqui, ó, caminhando para a direita, você percebe que a umidade está entre 30 e 40. E a umidade do ar inferior a 40. Perfeito. Então o alerta dado no dia 1 está correto. Então perceba que eu já elimino aqui a letra B. Não é muita coisa, mas vamos lá. Vamos para o dia 12. Alerta laranja. Será que esse alerta laranja dado no dia 12 está correto? Vamos olhar. Dia 12 é bem aqui, ó. Então você tem de olhar aqui. E tem de olhar bem aqui. Tranquilo? Vamos começar pelo contínuo, que é a temperatura. Bem aqui, ó. A temperatura no dia 12. Tá, ó, quero que você olhe aqui no dia 12, ó. Perfeito?
A temperatura, que é a linha contínua, no dia 12 vale 40 graus. Ó. Desculpe, para cá. Mas vale 40 graus de qualquer forma. Mas a temperatura você olha para o lado esquerdo. Bem aqui, ó. Então a temperatura no dia 12, a temperatura linha contínua vale 40 graus. Aí o que diz aqui? Deverá, né, o alerta laranja deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura deverá entre... Olha só, gente, aqui que tá a maldade. Pessoal, que maldade. Mas você tinha de saber isto. Quando ele usa a palavra entre, não inclui os extremos. Como assim, pessoal? Quando ele diz que é entre 35 graus e 40 graus, não inclui o 35 graus e não inclui o 40 graus. Como assim, pessoal? Se eu disser, por exemplo, que uma pessoa tem entre 30 e 40 anos, entre 35 e 40 anos, ele pode ter 36, 37, 38, 39, mas ele não tem 35 exato e nem tem 40 exato. Então, qual a conclusão? Maldade, né? Dia 12, a temperatura foi 40 e não está entre 35 e 40. Perceba, entre não pode incluir o 35, não pode incluir o 40. Tranquilo? Cuidado, né? Então esse alerta está errado. Perceba, eu nem vou olhar a umidade relativa, eu já sei que o alerta está errado. Então dia 12 o alerta foi emitido errado. Então eu já vou eliminar aqui, porque tem o 12. E vou eliminar aqui, porque tem o 12. E vamos verificar no dia 13, ver se o alerta foi dado corretamente. Dia 13 foi dado alerta vermelho. Vamos olhar aqui, dia 13 seria bem aqui. Seria estes dois pontos aqui. Vamos verificar a primeira temperatura, que é a linha contínua, que é este aqui de cima, tá? A temperatura, você percebe que está acima de 40, tá? Você olha para cá, está acima de 40. Então, deverá ser emitido sempre, olhando aqui no alerta vermelho, sempre que a temperatura, que a previsão do tempo estimar que a temperatura será superior a 40, ok, superior a 40, ok, perfeito. Agora vamos verificar a umidade relativa. Lembre-se, umidade relativa é o gráfico pontilhado e você vai olhar para a coluna da direita. Então, se você olhar a umidade relativa aqui, ela está em cima do 40 aqui, ó. Está em cima do 40. Perfeito? 40%. O que ele fala aqui? E a umidade relativa do ar inferior a 25? Não, não está inferior a 25. Está exatamente em cima do 40. Então o alerta também foi emitido de maneira inadequada. Perfeito? Então não pode ser dia 13. Ou seja, o único dia que o alerta foi emitido corretamente foi o dia 1º. Resposta letra A, gente. Pronto. Passou. Era isso que eu tinha que falar com vocês hoje. Até mais.